Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia ao Bandeira, responsável pela técnica, e a todos os ouvintes do programa Sindicato em Destaque, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos mais iniciando o programa Sindicato em Destaque. Logo mais, o programa estará disponível em nossas redes sociais. São 11 horas e 39 minutos, hoje, 11 de dezembro. O programa será apresentado por mim, Valíris Rodrigues da Silva, e teremos as seguintes manchetes. Edital de convocação do Sindsec. Processo seletivo simplificado, edital número 03/2021 da Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Ofício número 093/2021 do Sindsec à Câmara Municipal. E o resultado da audiência com o prefeito municipal ocorrida na última quinta-feira, dia 9. E como editorial, temos aqui uma matéria aqui bastante importante, que foi publicada no último dia 10, com o título Pandemia da Covid causou uma crise de direitos humanos no Brasil, publicado na Folha de São Paulo. Neste dia, como sabemos, completa 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos apenas pegar aqui alguns tópicos, mas é interessante que depois o ouvinte acesse essa página da Folha de São Paulo para ler a matéria na íntegra. O que há de se comemorar no Dia Internacional dos Direitos Humanos em 2021? Hoje, reposta na 10 de dezembro, é a data que remete à oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, Organização das Nações Unidas. No Brasil e no mundo, enfrentamos uma crise sanitária que é também uma crise de direitos humanos sem precedentes. Aqui chegamos mais da metade da população brasileira com o esquema vacinal completo. Não dá para comemorar. As desigualdades internas ainda são marcantes e poucos estados atingiram patamares de vacinação que dão proteção à população. Mais de 615 mil vidas de brasileiros e brasileiras foram perdidas para a Covid-19. E os que aqui estamos somos sobreviventes. Milhões de famintos estão na luta por ossos e lixos. O desemprego atinge recordes. Há os que estão doentes nas filas do SUS sem previsão de cuidado. Há milhões de crianças e adolescentes privados da escola ou sem condições adequadas para retornar ao estudo presencial. População indígena, a comunidade quilombolas e as comunidades das águas e da floresta estão sendo atacados ainda mais. Então, o texto segue, vai ficar até nesse trecho aqui, só para fazer uma alusão daquilo que nós estamos vivendo. A questão das políticas públicas, dos direitos que foram assegurados pela Constituição de 88, ao longo do tempo, principalmente de 2016 para cá, estão sendo retirados, E o ataque continua, na retirada de direitos, na questão nós tivemos recentemente foi concluído o relatório da CPI da Covid no Senado, em que muitos falam, isso não vai dar em nada, isso e aquilo, mas, como eu costumo dizer, ela cumpriu, no meu entender, se não levar ninguém para a cadeia, que eu acho que seria um absurdo para o país, caso não se condenar ninguém pelas 615 vítimas, famílias, 615 mil famílias destruídas que perderam seus entes queridos. Mas ela obrigou o governo federal a vacinar a população.
que você não tem ideia do que estava acontecendo no Brasil caso a CPI não tivesse obrigado o governo a vacinar a população com essa nova onda aí da Covid-19. Então, nós do movimento sindical, nós vamos estar em Brasília no período de 14 a 16 de dezembro, e a meta é levar boa quantidade de representantes dos sindicatos e equipe de comunicação. O objetivo é derrotar de vez a PEC 32, que enterra o Estado Democrático de Direito e de Bem-Estar, barrar os golpes dos prefeitos ao piso do magistério. Eles pretendem deixar que seja registrado apenas pela inflação, acabando com o reajuste previsto para 2022 de 31,3%, barrar as medidas golpistas de Bolsonaro no Congresso e barrar mudanças da lei do Fundeb que prejudicam os trabalhadores. Então, a luta segue na próxima semana em Brasília, creio que seria a última desse ano de 2021. Então, 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, infelizmente, concordo com a matéria publicada, nós não temos nada a comemorar. Então, nós vamos agora retomar aqui o nosso roteiro aqui de manchete. A nossa primeira manchete é uma assembleia, uma assembleia edital de convocação do SINDSEC. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDSEC, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23 e 6º do seu Estatuto Social, convocar os servidores, filiados, ativos e inativos, para se fazer presente à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 27 de dezembro de 2021, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação, às 8h30. Isso aqui vai ser o nosso primeiro encontro presencial, que acontecerá na sede do SINDSEC, situada na rua Dias Ferreira, 103 Centro, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Eu digo presencial depois da pandemia. Então aqui nós teremos a participação do Dr. Valdeci Alves, através de videoconferência, prestação de contas, eleição da comissão eleitoral para coordenar o processo eleitoral do SINDSEC para o triênio 2022-2025, eleição de representantes para compor o Conselho de Previdência, estimativa do valor do rateio abono das sobras dos 70% do Fundeb 2021 e assuntos gerais. Quixeramobim, Ceará, 11 de dezembro de 2021. Então, esse é o nosso edital de convocação para a Assembleia no dia 27 de dezembro. O nosso segundo ponto é sobre o processo seletivo simplificado, edital de número 03/2021 de Quixeramobim. Como os ouvintes sabem, foi lançado esse edital. Esse edital recebeu uma recomendação por parte do Ministério Público por haver alguns cargos com função idêntica a aprovados do último concurso que foram demitidos e não foram reconvocados, apesar da ação popular ter sido derrubada com a decisão do Dr. Rogaciano em 19 de setembro, que julgou improcedente. Mas mesmo assim, a Prefeitura até hoje não convocou ainda os aprovados. Lançou esse edital com um total de 550 vagas. Então, depois da recomendação do Ministério Público, a Prefeitura pediu um prazo de 24 horas, depois pediu de 48 horas. No entanto, as inscrições continuavam abertas. Inclusive, a Consulpan, que é o instituto que está organizando o certame, soltou até nota de que estava tudo ok. Então, com base nisso, houve uma interferência, mais uma vez, do Ministério Público e a seleção foi suspensa. Mas, no entanto, não foi publicado, pelo menos até ontem que eu tenha tomado conhecimento, nenhuma nota da Consulpan informando isso aos candidatos. Eu acho uma tremenda falta de respeito para com os candidatos que ficaram sem saber o que estava acontecendo. O sistema saiu do ar, ou seja, as pessoas não conseguiam fazer inscrição, mas, no entanto, não tinha nota dizendo o que estava acontecendo. Então, fontes
do primeiro escalão da administração ratificou essa informação de que o processo está suspenso e que, segundo essa pessoa, não foi divulgado nota por questões, né, inclusive a Consulpam foi multada por conta disso, por conta de uma pessoa que é responsável para assinar essas notas, a pessoa não se encontrava e de fato abriu essa lacuna. Mas essa fonte me informou que tão logo o processo, essa questão que vai ter uma audiência que estava prevista para essa semana, não sei se aconteceu, entre o Ministério Público, o juiz e a Prefeitura para discutir sobre o processo seletivo, né? E quando ocorrer, segundo o que me passou, porque essa informação foi confirmada pelo Ministério Público através de sua assessoria e por uma pessoa da gestão. Então, acredito que próxima semana deva ter, porque o período de inscrição vai de 23 a 10, deixa eu só observar aqui, mas até 10 de dezembro, né? E como antes, há mais ou menos uma semana atrás, os candidatos não estavam conseguindo isso, de 23 de novembro a 10 de dezembro. E há mais ou menos de uma semana para cá, as pessoas ligadas para mim que não estavam conseguindo fazer a inscrição. Então, eu acredito que deva ser resolvida essa questão aí, né? Porque para mim é muito fácil, é só a Prefeitura convocar os aprovados do concurso, né, para dar sequência no certame, né? Vale ressaltar que tem 2 processos que estão suspensos, né? O primeiro do ensino fundamental, com aproximadamente 600 cargos, e esse agora de nível superior, com previsão de 550, totalizando 1.150 vagas disponíveis nos 2 certames, todos os 2 suspensos, né? O primeiro foi divulgado, né? Houve essa preocupação, esse zelo maior para com os candidatos. Já esse segundo aqui de nível médio superior não é o que se observa, né? Então, a gente passa daí para os candidatos que creio que, né, que deva sair uma nota esclarecendo isso daí e estendendo esse prazo, haja vista que o processo foi suspenso, né? Bom, o terceiro ponto, ofício de número 093/2021 do SINDSEC à Câmara Municipal de Quixeramobim. Eu não vou ler o ofício, pois ele já foi lido, já está em vídeo e tudo. Eu vou só me reportar a um item que foi colocado, que foi o item 5, sobre rateio dos recursos dos 70% do Fundeb não utilizado em 2021. A Lei 14.113 de 2020, no seu artigo 26, né, a Lei do Fundeb diz: excluídos os recursos de que se trata o inciso 3º do caput do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, será destinada a pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. No inciso 2, ele fala: profissionais da educação básica, aqueles definidos em termos do artigo 61 da Lei de número 9.394, de 20 de dezembro de 2006. Então, você, pegando essa lei, lá o artigo 61, o que é que ele diz no inciso 1? Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência da educação infantil nos ensino fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos, portadores de título de mestrado e doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em
área pedagógica ou afim. Isso daí é o que se refere esse primeiro grupo de profissionais, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei de número 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Peguei a lei. O que é que diz aqui no seu artigo 1º? As redes públicas de educação básica contarão com serviço de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Então, de acordo com a lei do Fundeb, a que está vigente, a lei 14.113 de 2020, são esses os profissionais de educação. Porque às vezes confunde com o profissional do magistério. O profissional do magistério é que seria específico para os professores, mas em 2020 mudou, né, com a nova lei do Fundeb, são profissionais de educação, e são esses que eu acabei de ler, que consta na lei, né? Ou seja, os profissionais de educação. Eu gostaria só de fazer só essa ênfase aí, para poder a gente dar sequência no nosso entendimento do segundo ponto, do quarto ponto, que foi a questão da audiência com o prefeito municipal de Xarambi, ocorrido na última quinta-feira, dia 9. Eu recebi uma ligação do prefeito na quinta-feira, convidando para a audiência. A audiência a priori seria na sexta-feira. Ocorre que eu estava com uma agenda em Quixadá e outra parte da diretoria estava com uma agenda em Fortaleza. Aí eu sugeri a ele que visse um outro horário. Ele pegou e deu a sugestão que fosse na mesma tarde. Ele ligou para mim por volta de 3h30, 3h45 mais ou menos, e quando foi 4h30, né, eu cheguei ao lado onde ele estava. Normalmente a gente faz uma comissão, né, para essas audiências. No entanto, dada, né, a questão de necessidade de sentar para resolver essa questão, só tive como entrei em contato com alguns diretores, mas só foi possível me acompanhar, né, que fui eu e a companheira Iracema. Então, lá chegando, estava o prefeito com uma equipe técnica para discutir o tema do rateio. A princípio, foi justamente feito esse entendimento de quem são os profissionais da educação. Ou seja, o que está no artigo 26, inciso 2º da Lei 14.113, que eu acabei de ler. Então, o primeiro entendimento foi acerca desse tema. Quem são os profissionais de educação? Nós sabemos que está tramitando, não é lei ainda, um PL 3418/2021, que é um PL que propõe alteração, definição nesses profissionais. Foi aprovado na Câmara. Esta ela muda a nomenclatura de profissionais, né, da educação, né, para trabalhadores, e envolve todos os trabalhadores envolvidos na educação. Só que esse projeto ele passou na Câmara Federal, né, dos deputados, aí vai para o Senado Federal. Eles incluíram alguns pontos que são polêmicos e que seguramente vai ter uma resistência para se aprova o texto tal qual passou pela Câmara dos Deputados. Então vai para Brasília, aliás, vai para o Senado Federal. Passando do jeito que está, que eu acho pouco provável, ele vai para a sanção presidencial para ser publicado no Diário Oficial. Aí sim, aí se torna lei. E ele não retroage. Ele não vai... existe um princípio que a lei, ela não retroage. É a partir da data de sua publicação. Em alguns casos,
ela começa a viger ou a valer 90 dias, haver até 1 ano, 2 anos depois. Então, o que está valendo hoje é a lei 14.113/2020 e define profissionais de educação de acordo com eu acabei de ler. Feito esse entendimento, passamos para o segundo ponto, que era a questão do projeto de lei. E o prefeito vai mandar, assumir o compromisso de enviar na próxima quarta-feira para a Câmara Municipal, né? Vai enviar antes, né, para ser votado na quarta-feira, um projeto de lei autorizando o Executivo a ratear todo o restante da sobra dos 70%. O nosso advogado, doutor Valdeci, como eu já falei na nossa participação no dia 1º, ele entende que não há necessidade de ser votado uma lei municipal, mas, no entanto, a lei não proíbe, né? E nós sabemos que o próprio governo do Estado mandou um projeto similar à Assembleia Legislativa e várias prefeituras estão fazendo coisa semelhante, né? Então, o projeto está indo para ser votado na próxima quarta-feira. O terceiro ponto foi a questão do saldo em conta dos 70%. Vale relembrar que esse saldo nós estamos tomando por referência até o final do mês de outubro. Então, de acordo com o relatório que eu tive acesso do Conselho do Fundeb, até o final do mês de outubro, pós pagar a folha do mês de outubro, estava sobrando dos 70%, R$11.832.239,50. A folha desse mesmo período, porque é apresentado no Conselho do Fundeb, bimestralmente, 2 meses. A média entre setembro e outubro da folha dos 70% foi de R$4.266.774,94. Então, é o seguinte, o projeto que não é diferente da lei, que a lei diz que o prefeito é obrigado a gastar, no mínimo, 70% do pagamento de salários dos profissionais de educação. Então, se o ano tivesse acabado em outubro, quanto era o rateio, o valor de quê? R$11.832.239,50, rateado de forma proporcional entre todos os profissionais de educação. Como a folha em torno de R$4.266.000, daria uma média, lembrando aqui uma estimativa, uma média de 2,79% de folha, ou seja, cada um ia receber 2 folhas. Quando a gente fala em folha, se refere ao salário. Eu não posso falar em valores, porque cada um possui esses valores diferentes, certo? Então, cada um estaria recebendo 2 salários, não é salário mínimo, é salário que o professor recebe, 2 salários mais 79%, tá certo? Então, esse é o saldo que tinha, que tem até outubro. Logo que vem o mês de novembro, que já terminou, que nós sabemos que não sabemos ainda o valor exato, mas acreditamos que terá sobra. Tem o mês de dezembro, que normalmente costuma entrar muito recurso. Sabemos que no mês de novembro a prefeitura contratou alguns profissionais a mais por conta do retorno presencial nas turmas de 2º, 5º e 9º ano, né? Então, esses valores aí, ele tende a aumentar a sobra. Vai aumentar um pouco o valor da folha, mas vai aumentar a sobra. E outra coisa, quando for fazer essa projeção, é uma média ano, né? Porque o que eu peguei aqui, o valor da folha, foi do mês a média entre setembro e outubro. Então, nós colocamos a proposta para que esse pagamento fosse feito agora em dezembro, né? No entanto, a equipe técnica, na premissa de que será abono, né? Ou seja, de acordo com a categoria pediu que seja rateio em forma de abono e tudo, e devido à questão do cálculo proporcional, porque você vai ter um professor que tem ampliação de carga horária e às 20 horas dele ele vai receber equivalente a 100%
do que compete a ele. Mas já a questão da ampliação, ele não foi ampliado o ano todo, porque infelizmente interrompe no mês de janeiro e julho, né? Então, proporcional. Tem o caso daquelas pessoas que começaram depois, tem o caso das pessoas que se afastaram, enfim, tem várias situações específicas de que eles disseram que seria, e teria duas folhas, teria uma agora em dezembro e outra em janeiro. Então, eles sugeriram e defenderam que fosse feito uma única em janeiro. Como vocês sabem, até o finalzinho, no último dia útil do mês de dezembro, o recurso finaliza a última parcela que entra por volta das 17 horas do último dia útil do mês de dezembro. Né? Aí é quando se faz o cômputo geral para saber qual é o valor. Então, eles apresentaram essa argumentação, né, de pagar uma única por conta desse daí. Né? Então, diante da situação, e foi colocado também que dia 30 está sendo feito, né, o pagamento do mês de dezembro, e dia 10, né, foi colocado até dia 10, porque logo após o primeiro dia útil do mês de janeiro, começa a se trabalhar. O prefeito garantiu que nós, do sindicato, teremos acesso às planilhas de valores, às projeções, os valores, né, da folha, enfim, vai repassar para a gente possa acompanhar. Esse dinheiro está em conta porque nós temos representante no Conselho do Fundeb, né, que tem acesso ao valor que está depositado em conta. Este valor está em conta, até um valor um pouco maior do que esse daí, porque lá está também parte do 30%. Né? Então, diante dessa situação e do compromisso do prefeito enviar nessa semana para ser votado na quarta-feira, nós fechamos o acordo, né? Em seguida, nós divulgamos nos grupos, né, de WhatsApp, estamos comunicando aqui, foi feito um vídeo de divulgação desse entendimento entre a administração municipal de Xeramobim e o sindicato que representa a categoria. Agora, a questão de determinar esses profissionais, o detalhamento técnico operacional, né, fica por conta da administração, bem como o projeto de lei que está indo para a Câmara, que deve detalhar melhor isso daí, e creio que até um decreto futuramente para detalhar melhor essa situação. Então, foi isso que foi discutido, foi isso que foi acordado na última quinta-feira com o prefeito. Aí a gente convoca, né, todos os profissionais de educação para quarta-feira, né, a leitura da ata é 8h30, a partir de 9 horas, está presencialmente na Câmara para acompanhar a votação. Acredito que não vai ter a questão de resistência, né? Lógico que nós não temos conhecimento nem sabemos como é que vai o projeto para a Câmara. Daí a importância de todos os profissionais, né, da educação participar desse evento na Câmara na próxima quarta-feira, na sessão, a última sessão do ano, onde será colocado, apreciado e aprovado, né, se for, creio que de acordo com o que a lei preconiza, tá certo? Então, é isso sobre a questão desse último ponto. Aí só, passando aqui a árvore de sindicais rapidinho, hoje, né, segundo o setor da tesouraria, a Prefeitura finalizou o pagamento de todas as secretarias restantes, né? Então, hoje, dia 11, estão pagando o restante de todas as secretarias que o pagamento estava em aberto referente ao mês de novembro. E ontem, dia 10, saiu a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do QUIPREV. E só comunicando que próxima semana a programação do CINSEC continua a mesma, ou seja, a sede ficará aberta de 7h30 às 14 horas, preferencialmente ligar ou passar mensagem pelo WhatsApp,
889-9723-3133. E lembrando que na próxima semana nós vamos encaminhar para todas as repartições da Prefeitura o edital, né, de convocação da Assembleia, que vai acontecer no próximo dia 27, às 8 horas da manhã, no nosso auditório. Com isso, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo pela audiência e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, na quarta-feira, a partir de 9 horas, os trabalhos da educação para aprovação do projeto, né? E no próximo sábado, nesse programa, a partir de 11h30. Boa tarde. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado.